Você sonha em ser CEO? A verdade é que a maioria dos CEOs está travada em um jogo mental que ninguém te conta. E ele pode custar a sua empresa. Porque do lado de fora, ser CEO parece bom, poder, liberdade, protagonismo e influência. Mas do lado de dentro, muitas vezes significa solidão, pressão constante, vários ruídos mental e aquela exaustão silenciosa que ninguém fala. Além do medo de falhar e uma mente que precisa sustentar muito mais do que o cargo mostra. E nesse vídeo eu quero te mostrar 3 verdades que vão trazer clareza que o maior desafio de um CEO não é o mercado, não é a equipe, não é o concorrente. O maior desafio de um CEO é a própria mente. Existe uma ilusão muito comum no universo da liderança, a ideia que quando alguém chega no topo, a grande batalha acabou, mas não acabou. Ela só mudou de nível, como um jogo, porque quanto mais alto o cargo, mais invisível fica o conflito. O CEO é aquela pessoa que precisa sustentar a direção, conter a ansiedade e tomar decisões sem garantias, absorver riscos, manter a equipe funcionando e continuar parecendo que tá tudo bem, mesmo quando o cenário está desfavorável. Então, se a mente desse líder não estiver preparado, o cargo vira peso e o negócio começa a reproduzir exatamente a desorganização da mente de quem lidera. A primeira verdade brutal é a solidão da decisão. E eu não estou falando da solidão emocional genérica, eu estou falando da solidão estrutural de quem ocupa um lugar em que, no final, a decisão fica com você. Você pode ouvir pessoas, pode discutir com sócios, pode ter conselho, diretoria, mas em um ponto em que a decisão ela não pode ser terceirizada. E esse ponto pesa, porque muita gente romantiza a liderança, romantiza o workaholic, mas o que quase ninguém fala é do impacto psíquico que essa pessoa tem. Quando ela assume risco, quando ela arca com consequência e ainda tem que parecer que tá tudo bem no trabalho, tudo bem em casa. Como isso aparece? Exaustão mental, sobrecarga constante, dificuldade de concentração, dificuldade de desligar, compulsões por comida, por compra e irritação constante. E se esse líder não entende isso, ele começa a tentar eliminar a tensão da decisão. Só que uma liderança madura não elimina a tensão. Liderança madura aprende a sustentar a tensão sem perder a lucidez, com muita clareza do que está acontecendo. O CEO não sofre pelo tamanho da empresa, sofre pelo peso de ser o ponto final da decisão. A segunda verdade é a autossabotagem. Tem muito CEO que não está travado por falta de estratégia, está travado por padrão mental. E isso é especialmente perigoso, porque em líder de alto nível, a autossabotagem ela costuma aparecer de forma muito mais sofisticada, parecendo precaução. Ele não aparece como uma fraqueza explícita, ele aparece como perfeccionismo, excesso de análise, centralização, urgência permanente, dificuldade de delegar, impulso de revisar tudo e incapacidade de confiar no time, além de adiamento de decisões. E tudo isso pode parecer comprometimento, só que muitas vezes é o medo de errar, o medo de perder, o medo de parecer vulnerável, o medo de crescer além do ponto que o ego se sente seguro. O CEO diz que quer continuar a expansão, mas continua operando com mentalidade de sobrevivência. Quer escala, mas pensa como quem ainda está apagando incêndio sozinho. Quer um time forte, mas não suporta soltar. Autossabotagem CEO raramente aparece como fraqueza, quase sempre aparece com excesso de responsabilidade. Tá pronto para a terceira verdade brutal? Lá vai. Para continuar crescendo, o CEO precisa reprogramar o próprio ego, porque o ego destrói o negócio. E esse ego, ele pode ajudar a escalar o negócio. Escuta essa. No começo, o founder cresce sendo centralizador, resolvedor, rápido, intenso, hiper persistente, operacional. Isso ajuda a empresa a crescer de forma exponencial, mas com o tempo
essas mesmas características, elas começam a travar o crescimento, porque a empresa deixa de precisar de um herói que resolve tudo e passa a precisar de uma pessoa estratégica, uma pessoa que delega e que sustenta a empresa no topo. E aí vem uma crise invisível e ninguém fala disso. O founder precisa deixar uma identidade morrer. A identidade operacional, a identidade centralizador, e isso dói. E como isso parece um apego ao meu jeito, eu sempre fiz assim, ele acha que soltar isso vai fazê-lo se tornar indispensável e ele tem medo de se tornar menos necessário. Enquanto o ego do líder precisar ser o centro da empresa, a empresa não cresce e continua gerando em torno de uma pessoa. O ego que ajuda a construir é o mesmo que pode te impedir de escalar. Agora junta essas 3 verdades: a solidão da decisão, a autossabotagem e o ego. A mente do CEO vira teto do negócio, o limite. E se o líder não sustenta, a empresa decide mal. Se o líder centraliza, a empresa cresce devagar. Se o líder precisa de controle, o time não amadurece. E se o líder não regula a própria ansiedade, a operação fica contaminada. Se o líder vive no improviso, a empresa inteira vira refém da urgência. Por isso eu repito, negócios não crescem além da mente de quem lidera. Se a mente está bloqueada, é até aqui, até esse teto que a empresa vai crescer. E isso, a empresa não para só onde o mercado limita. Muitas vezes ela para exatamente onde a mente do líder não consegue ultrapassar. Não tem sustentação. O primeiro passo para parar de romantizar a sobrecarga é o CEO olhar para ele. Porque ele muitas vezes está cansado, está centralizado, e isso é sinal de desorganização interna. O segundo passo é nomear o padrão. CEO, se pergunte constantemente: onde eu estou centralizando o meu medo? Onde eu estou chamando de responsabilidade algo que na prática é insegurança? Onde o meu ego ainda atrapalha e onde a minha mente está operando em modo de sobrevivência? O terceiro passo é aceitar uma verdade importante. Você não precisa só de mais estratégia. Você precisa de mais estrutura interna para sustentar a tua alta performance. Porque quando a mente não aguenta, o nível do negócio sente. O seu corpo começa a pedir socorro. Porque ser CEO não é só sobre o que você faz, mas é sobre a mente que você cultiva. E aqui vai o grande segredo. O jogo mais difícil da liderança é o jogo interno. É todo dia, é toda hora, é uma luta. Porque o mercado muda, o time muda, o cenário muda, o negócio cresce e o risco só aumenta. E se sua mente continua operando no padrão, o seu cargo passa a te engolir cada vez mais, porque você não está preparado para isso. Então, para liderar no mais alto nível, você vai precisar fazer uma coisa que pouca gente tem coragem de fazer. Para de olhar só para fora e começa a olhar para dentro. Começa a reprogramar sua mente que está comandando tudo isso. Agora me diz, qual dessas verdades mais te impactou? Comenta aqui embaixo e aproveita e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar exatamente como reprogramar esses padrões que te travam como líder, que te impede de crescer e ir além dos limites.